QAnon. Vocês já perceberam? Todo chato é alérgico. E gosta de falar sobre alergia. Você já viu? Todo chato. Engraçado que linhaça desce bem, mas gergelim eu fico todo empolado. Às vezes, tem vezes que eu como gergelim não dá nada também. Acho que depende que a combinação. E começa, e aí fica pra vida toda. O segundo assunto preferido do chato é teoria da conspiração. Assim, todo chato adora uma teoria da conspiração. Ele começa a falar que o homem não foi na Lua, ele foi pro Acre, que na verdade encontrou o Ulisses Guimarães, que tinha ido encontrar. Assim, todo chato adora teorias desse tipo. O assunto preferido do chato deve ser um mix de alergia com teoria da conspiração. Porque o ácaro, ele foi inventado pela CIA para vender Polaramine. Uma espécie de teoria da constipação, nesse caso. Nos últimos meses, que a gente tem assistido, é uma investida do Congresso, do STF e da imprensa contra as chamadas fake news. Mas hoje a gente vai falar sobre a avó das fake news, que é a teoria da conspiração. Não sei se você lembra de todas, mas você certamente ouviu muitas ao longo da vida. Elvis não morreu, Paul McCartney já morreu, Hitler não morreu, Avril Lavigne já morreu. Lady Di morreu de fato, mas foi assassinada, assim como Tancredo Neves, Getúlio Vargas. E tem gente mais ousada ainda que diz que o ministro Teori Zavascki teria morrido de acidente mesmo. Sim. Mas essas são apenas as teorias mais conhecidas. Existe, por exemplo, toda a teoria dos reptilianos, ou, segundo a Márcia Sensitiva, dos retilíneos. De repente passou um ser humano para conversar com a gente. Quando ele virou e ficou andando pelo corredor, eu vi o rabo do lagarto, do jacaré no cara. Ele era um puro reptilíneo, eu quase morri. Quando eu falo de reptilíneo, me dá uma dor aqui, porque eles estão no poder do mundo. Eles comandam o planeta Terra. São reis, rainhas e blá, blá, blá. Isso explica muita coisa, gente. Bolsonaro, Trump, todos eles têm uma espécie de dermatite seborreica, assim. Que é uma coisa que, na verdade, é a troca de pele. Que acontece em todos os répteis. E por aí vai, procurem reptilianos, na verdade. Ela acabou de descobrir, ainda está falando errado o negócio. Mas tem um monte de coisa na internet. Só que não procurem, na verdade. Você vai perder tempo terrível. E vamos falar sério mesmo. Todo mundo acredita em alguma teoria da conspiração. Nem todas são tão loucas quanto existirem homens jacarés por aí mandando na gente. Tem teoria da conspiração da direita, que envolve a KGB, o Soros, o Foro de São Paulo e a Globo. E teoria da conspiração da esquerda, que envolve a CIA, os militares, a CBF e a Globo também. Eu, por exemplo, acredito que quando o Brasil perde uma Copa do Mundo é porque ela foi comprada por alguém. Mesmo sabendo que isso não faz nenhum sentido. Mas em 98, por exemplo, ninguém explica aquele apagão do Ronaldo, senão o fato de que uma Copa é da Nike, outra é da Adidas. Todo mundo sabe disso. É a república do café com leite das Copas. É assim que funciona. E o 7-1, ele foi claramente comprado, 7-1. Inclusive, o problema foi que os alemães capricharam demais na gorjeta. Pagaram em euro ali, daí digitaram 0 a mais no depósito, o Brasil teve que fazer bonito. Aquele gol do Oscar mesmo, que foi sem querer, por exemplo. Tem pra mim que a bola entrou, ficaram até mal, tiveram que devolver um troco. Já a pandemia, ela fez explodir um tipo ainda mais perigoso de teoria. A teoria pseudocientífica, geralmente relacionada à saúde. Para você ter uma ideia, 28% dos americanos eles acreditam que a vacina vai servir para implantar um microchip nas pessoas, numa operação idealizada por Bill Gates. Sim, um chip pela vacina. Eu acho que no Brasil vão botar um chip pré-pago, tenho certeza. Numa semaninha vai acabar teu pacote de anticorpos, fudeu, aí vai pegar de novo. O pior é que essa pandemia ela tá demorando tanto que eu tô quase indo lá para casa do Bill Gates pedir meu chip. Tipo aquela ex-namorada do Pedro, não sei se vocês lembram. Traz o meu chip aqui! Traz o meu chip aqui, Pedro! Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá! Bill, me dá meu chip, Bill Gates! Não precisa nem abrir a porta, não. Pode jogar teu chip aí pelo Windows. Não tem problema, não. Ah, mas me dá meu chip, Bill. Uma das pessoas mais famosas que defende essa teoria do chip da vacina é o rapper, o estilista e marido da Kim Kardashian, Kanye West, que já declarou que não vai tomar vacina porque ela tem a marca da besta. Para o Kanye, a vacinação é um plano para controlar a sociedade. Ele já disse que, abre aspas, eles querem colocar chips dentro de nós e fazer todo tipo de coisa que nos impeça de atravessar os portões do paraíso. Eu curto muito que ele acha que o chip da vacina, ele vai te impedir de atravessar os portões do paraíso. Imagina o São Pedro te passando no detector de metais, falando, ih, tá pitando aqui, hein? Tá com chip? Tinha que ter despachado esse chip, amigo. Vai dar pra passar aqui, não. Mas entre todas as teorias do momento, tem uma que tá ficando especialmente forte e perigosa, que é a teoria QAnon. Seus adeptos estão em todos os lugares, mas, sobretudo, nos comícios de Trump nos Estados Unidos.
Então, essas pessoas aí com camisetas com a letra Q, elas não são fãs do musical Avenida Q, nem do velhinho que fornece as armas do James Bond, nem da 12ª carta do baralho, nem do conjunto dos números racionais, nem do Queiroz. Eles são adeptos da teoria QAnon. Q é Q em inglês, e Anon significa anônimo mesmo. O QAnon é um usuário anônimo de fóruns de conversa na internet, como o 4chan, que em 2017 começou a se apresentar como um informante de dentro do governo americano. Segundo o Q, existe uma espécie de seita satanista e pedófila que controla há décadas todas as esferas do Estado e da vida social. Essa rede ela seria composta de bilionários, membros da mídia e de Hollywood, além de políticos e agentes de inteligência. Além de abusar de crianças, essa rede também usaria menores em rituais de imortalidade. Segundo o informante, Trump resolveu combater a pedofilia e o satanismo, e por isso que ele sofre tantas críticas por parte da imprensa e dos artistas. Não é por causa dos escândalos na administração do cara, não. Que precisa de uma página inteira na Wikipédia, organizada em ordem alfabética. Os QAnônimos, eles também duvidam das vacinas, claro, do aquecimento global, dos atentados de 11 de setembro, e duvidam inclusive da pandemia do coronavírus. Uma pesquisa divulgada pela BBC mostra que o alcance do QAnon cresceu muito nas redes sociais durante a pandemia. Olha o que eles dizem sobre o vírus. What do you think of the pandemic? I think it's a hoax. I think that the rumor on the street is that President Trump is trying to get all these people to go to jail for pedophilia, child sacrifice, and that the deep state has control of the media and put out this story to try to save their ass. The pandemic wasn't real, and the race war isn't real. But what is QAnon? So QAnon is a very elaborate conspiracy theory. A lot of this is a fine line between, heartbreaking and hilarious. Entre o hilário e o desolador. Parece um comentário que o nosso público faria sobre o Greg News. O que mais tem no YouTube é Greg News me causa depressão ou esse comentário aqui, expressões tristes, vendo Greg News para aumentar a dose diária de vontade de morrer. Obrigado pelo carinho, pessoal. Adoro vocês também. A teoria, naturalmente, não traz nenhuma evidência para as acusações que ela faz. Celebridade não come bebê, gente. Celebridade come placenta, não é a mesma coisa. Inclusive, celebridade não come bebê porque bebê não é vegano. No dia que nascer um bebê de avocado ou de tofu, aí sim. Mas por enquanto não. Fica a dica, aliás, para Bela Gil. Fazer um bebê de avocado. Mas voltando ao QAnon, a letra Q diz respeito à credencial de segurança que essa pessoa anônima diz ter. Que nem o Will Smith no Men in Black, que se chama J ou J, enquanto o Tommy Lee Jones era o K ou o K. Sim, eles assistiram a Homens de Preto e acham que o governo americano batiza seus agentes super secretos, né, igual o paulista batiza seus amigos. Sim, tem o G, tem o T, o K. Em vez de envolver alienígenas e o Will Smith, essa teoria jura estar revelando que uma guerra secreta está acontecendo nas internas do governo. Those Trump supporters you see waving around the letter Q printed on signs and on their T-shirts are followers of Q, a anonymous poster on the message boards 4chan and 8chan. Q claims to be sharing insider government secrets with the masses and has spawned an entire movement, QAnon, which essentially believes the entirety of the Democratic Party and much of Hollywood are conspiring and running an underground pedophile sex trafficking ring. Even Tom Hanks. Tom Hanks? Sério, eu acho que eles escolheram muito mal o elenco do Caô. Porque se fosse outro autor, assim, eu não botava minha mão no fogo, John Travolta, Nicolas Cage, vai saber. Agora o Tom Hanks, gente, é o Zeca Pagodinho deles. Assim, se você disser que o Zeca Pagodinho ele é de uma seita, me diz qual é que eu quero entrar. Né? Ele vai falar assim, deve ser uma seita legal. Tom Hanks é a mesma coisa. Greg, mas essas teorias não são novidade nenhuma. De fato, teorias bizarras como essa sempre surgem. Já teve os maçons que faziam rituais macabros e governavam tudo. Já teve os alienígenas que construíram as pirâmides e governavam tudo. Já teve o ET de Varginha, que chegou na Terra e governava Varginha. Ou nem isso. Né? Sem falar no chupacu de Goianinha. Quem não conhece o chupacu, ele é uma espécie de chupa-cabra que fez os cursos do Olavo de Carvalho e mudou de preferência. Essas mentiras, elas sempre estiveram aí, claro, mas a QAnon é diferente, porque enquanto as teorias anteriores elas sempre viam os governantes como os vilões que tentam esconder a verdade, o QAnon ele tem uma novidade. O homem mais poderoso do mundo é o herói. Para eles, o Donald Trump é um salvador. Como o presidente ele sempre foi um homem rico e influente, ele sempre teria sabido da existência desse esquema diabólico. Inclusive, ele teria ficado amigo de alguns integrantes da rede para vigiá-los mais de perto. Sim, eles acham que a melhor maneira dele combater a pedofilia foi ficando amigo de um pedófilo, tipo Jeffrey Epstein.
parça de Trump, que durante anos organizou uma rede de prostituição e pedofilia voltada para os ricos e poderosos. Inclusive, em 2002, o Trump deu essa declaração sobre Epstein. Conheço o Jeff há 15 anos, um cara ótimo, muito divertido, e ele continuou. Dizem que ele gosta de mulheres bonitas, tanto quanto eu, muitas delas bem novinhas. Sim, as pessoas entenderam na época como um elogio, um pouco esquisito, mas na verdade era uma denúncia, só que ninguém pegou. Deve ser isso que eles acham, eu imagino. Trump teria entendido que a única forma de acabar com essa rede ultrapoderosa era ter mais poder do que eles, por isso Trump teria se candidatado à presidência dos Estados Unidos, para salvar a gente dos pedófilos. E se ele próprio nunca disse isso, deve ser para pegar os pedófilos de surpresa sendo pedófilos. E está só esperando a hora de desmascarar todo mundo. Existe um nome para esse dia tão esperado em que finalmente toda a humanidade será libertada pela verdade. É a tempestade, ou The Storm. Esse evento em que milhares de pessoas vão ser presas ou executadas. Mas para esse dia chegar, ele vai precisar continuar como presidente dos Estados Unidos. Claro, que ainda não está na hora certa de desmascarar todo mundo. Então, essa expectativa para esse dia que ainda não chegou transforma essa teoria da conspiração numa ferramenta eleitoral poderosa. Não só para o Trump, mas para muitos oportunistas que estão vendo, na teoria, um caminho para chegar no poder. E é aí que mora o perigo. Essa piração deixa de ser uma teoria qualquer e vai se tornando, como o New York Times já apontou, a mais perigosa teoria da conspiração do século XXI. Em vez de ser um papo de doidão, ela encontrou pontes reais com o poder e conquistou adeptos dentro da política real dos Estados Unidos. Diversos candidatos republicanos já declararam apoio ao QAnon, como a Marjorie Taylor Greene, uma das republicanas mais entusiastas da teoria, que vai tentar uma cadeira no Congresso pelo estado da Geórgia. Ou como Lauren Boebert, que é a candidata pelo Colorado, e Matthew Lusk, que concorre pela Flórida. O Lusk diz que não sabe ao certo se existe, de fato, um bando de pedófilos associados ao Estado Profundo, mas, abre aspas, eu acredito que em Bruxelas, na Bélgica, há um grupo que come crianças abortadas. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Americano come chiclete de carne. Tá falando o quê, cara? Você come asa de frango num balde, bebe café gelado na lata, come frango empanado em cima de um waffle com mel, cara. Pior, você toma uma bebida muito esquisita e doce, né, que eles chamam de Pepsi. Que, segundo, aliás, o Olavo de Carvalho é adoçada com fetos. Sim, ele falou isso. Ou seja, dá no mesmo. Né? Mais grave ainda, um general muito poderoso no país, que é o Michael Flynn, foi o primeiro conselheiro de segurança nacional do governo Trump, aderiu ao QAnon. No dia 4 de julho, dia da independência americana, o general fez um vídeo recitando os juramentos de posse e, no final, ele entoou o slogan principal do QAnon com sua família. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all. God bless America. God bless America. Onde vai um, vai todo mundo. O maior slogan de pela saco que tem no planeta. Tipo, a Maria vai com as outras. Onde vai tudo. Qual é? Pelo amor de Deus, gente. Que lema escroto é esse? Coisa de carioca, que só vai onde já tem fila, sabe? Tipo assim, vamos lá, bora. Onde vai um, vai todo mundo, foda-se. Mas o slogan é bem importante. Além de ser uma sinalização pública, de que você faz parte do grupo, ele resume uma essência da teoria. Que todos estão comprometidos uns com os outros. E que vão acreditar, sem questionamento, nas diretrizes. Não à toa, outro slogan que virou um dogma entre eles é Trust the Plan, ou confia no plano. Mas ninguém explica qual é esse plano que tem que confiar. Só dizem confia no plano. Que é o tipo de frase que antecede um desastre. Na mesma linha de, quando foi que eu te coloquei numa roubada, brother? Ou, é só uma gripezinha. Essa ideia de que existe uma estratégia invisível serve para quê? Para manter a teoria como uma espécie de culto fundamentalista. Isso está gerando consequências reais. No ano passado, o FBI designou a QAnon como uma potencial ameaça à segurança interna nos Estados Unidos. Porque alguns seguidores já estão envolvidos em incidentes armados e ao menos um assassinato. Chupa 300 do Brasil. Por causa dessa classificação do FBI, o Twitter tirou do ar mais de 7 mil perfis associados a QAnon. O motivo não foi a difusão de mentira, mas o potencial violento dessas ideias. É o famoso mente, mas não mata. Por que a gente está tão preocupado com uma teoria americana bizarra, se o Brasil, no meio dessa, já tem toda uma distopia toda nossa aí? Por que não valorizar a estupidez nacional, ao invés de ficar pagando pau para fake news gringa? Por quê? Porque o Brasil tem tudo para virar o paraíso do QAnon. E para entender como o messianismo paranoico dos malucos americanos está chegando por aqui, é importante que desmembrar o QAnon em alguns pilares fundamentais. O primeiro deles é justamente a ideia de que há, por trás de tudo, uma rede de pedofilia que precisa ser eliminada a qualquer custo. E que seus expoentes seriam justamente as pessoas que tomam posições progressistas publicamente. Para entender como acusações de pedofilia passaram a ser centrais para as redes de ódio brasileiras, basta olhar o caso do youtuber Felipe Neto, que vem sendo atacado depois de publicar um vídeo no New York Times criticando o Bolsonaro. Uma montagem falsificou o perfil dele numa rede social com uma mensagem que ele nunca escreveu, fazendo apologia à pedofilia.
Chega! Chega! Meu Deus! Cadê a tua vida, Felipe? Pilantra! Pilantra! Pra mim é um pedófilo disfarçado de apresentador de criança. É, Felipe Neto. A gente vai se encontrar em breve. Eu quero ver se tu é macho. Eu quero ver tu tirar onda comigo. Então, segurança não me intimida não, irmão. Que aqui também o bonde é pesado. A gente vai se encontrar em breve e eu quero ver se tu é macho. Parece conversa de quem se conheceu no Tinder, não se encontrou ainda? Ai, vamos só acabar essa quarentena, eu quero ver esse macho. No último dia 14, Bolsonaro declarou sem nenhuma prova que a esquerda tenta descriminalizar a pedofilia ao apresentar um projeto de lei que prevê medidas mais duras para punir abuso sexual contra crianças e adolescentes. Um projeto de lei que ele inventou na semana seguinte à prisão de Fabrício Queiroz. Talvez a criança que estivesse preocupada em proteger fosse esse garotão que gosta de brincar de rachadinha com os filhos dele. Tamo de olho. Essa frase de Bolsonaro é igual uma fake news que circulou entre maio e julho desse ano, impulsionada pelo site Gospel Prime. Esse portal evangélico tem nome de programa de fidelidade para crente. Gospel Prime, para você que é crente preferencial. O Gospel Prime anunciou que estava, um número de grupos, esse número de grupos pedindo alegação da pedofilia estava crescendo nas redes sociais. Depois disso, a fala de Bolsonaro foi apoiada pela deputada Janaína Pascoal. Janaína publicou um tweet dizendo o seguinte: eu entendo quando o presidente diz que a esquerda busca descriminalizar a pedofilia. Entendo, pois é muito comum os esquerdistas relativizarem sexo com menores de 14 anos. Há até decisões exculpando adultos que mantiveram relações sexuais com menores de 14 anos prostituídas. Toda vez que eu leio uma frase de Janaína, eu imagino ela falando isso enquanto giram a bandeira do Brasil acima da cabeça, porque só isso justifica. Como a própria Janaína afirmou, existem mesmo decisões tirando a culpa de adultos que mantiveram relações com menores de 14 anos. Como, por exemplo, no caso do fazendeiro Geraldo Bambrila, preso em flagrante acusado de estuprar uma menina de 13 anos e inocentado depois que seus advogados recorreram. Mas o principal responsável pela liberação do Bambrila está bem longe de ter o perfil de esquerda. É o desembargador Félix Fischer, ministro do STJ, que atuou na Lava Jato, onde negou vários pedidos da defesa de Lula. E, recentemente, ele foi relator do habeas corpus de Queiroz. Janaína, eu entendo, quando as pessoas dizem que você não é doida, é oportunista. Entendo porque é muito comum que você seja oportunista. E às vezes doida também, mas acho que é mais para disfarçar o oportunismo. A ideia de que a esquerda estimula a pedofilia no Brasil não é nova. Esse é um tema que foi capturado politicamente pela direita desde a CPI da pedofilia no Senado, que aconteceu entre 2008 e 2010. Todos os membros da CPI eram homens e a maioria era da bancada evangélica. O presidente da CPI era o ex-senador Magno Malta, que além de pastor evangélico e cantor de pagode sertanejo, ele se envolveu em diversos escândalos de corrupção. A CPI terminou sem pedir nenhum indiciamento e revelou-se basicamente uma estratégia de Magno Malta para se reeleger. A gente não acha que exista uma rede pedófila satanista que domina o mundo, mas também não é possível que eles não tenham achado nenhum pedófilo para indiciar no Brasil todo. Nós temos que fazer a CPI da CPI. Em 2016, circulou bastante um vídeo do pastor Silas Malafaia dizendo que a esquerda apoiava a pedofilia e a mudança de sexo em crianças. Mas ideologia de gênero, sabe o que ela prega? Que o camarada também, se ele é pedófilo, ele tem esse impulso, ele já nasceu com isso, tá? É o pedófilo, sexo bestial, incesto, sexo entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos. Isso é um jogo ideológico dos esquerdopatas, ok? Destrói a família e depois reconstrói um novo modelo de sociedade. É isso aqui que eles querem. Todo pastor evangélico é obrigado a falar agudo quando ficar puto. É o impulso. Eu nunca vi a declaração do Malafaia que ele estivesse calmo. Ou que ele não fosse na aula do pastor, tem que agora vai para agudo, né? Não tem, ele está sempre nervoso, exaltado. Tem sempre esse si bemol no meio das frases, um sustenido. Ali põe um diminuto, ali no meio das frases, que não sabe falar, se fala, é o impulso da sociedade. Bem que ele podia tentar largar um pouquinho esse formato de youtuber revoltado, que isso aí tá muito 2014, cara. Felipe Neto mesmo já abandonou faz tempo esse estilo. Malafaia podia tentar um negócio mais diferente, fazer um vídeo de react. Eu assistiria um vídeo do Silas reagindo quando ele soube que foi condenado pela justiça a indenizar o Marcelo Freixo, por exemplo. Para quem não soube, Malafaia foi condenado em primeira instância por afirmar, durante a campanha eleitoral de 2016, que o Freixo era a favor de cartilhas eróticas nas escolas e
Se ele fosse eleito, crianças de 6 anos aprenderiam sexualidade na escola. O canal do Malafaia ia ganhar mais um inscrito, se tivesse esse vídeo. Com o título Unboxing da intimação judicial. Tentei trollar o candidato e o juiz me condenou. Veja no que deu. Isso sem contar na Damares falando, né, que na Holanda se masturbam bebês ou na própria mamadeira de piroca, né, as supostas mamadeiras em formato de pênis que apoiadores de Bolsonaro acusaram o Haddad de ter distribuído em creches e escolas em São Paulo. Nosso diferencial em relação aos gringos é basicamente a criatividade, misturada à malícia. Como que um gringo ia inventar uma mamadeira de piroca? Até porque essa palavra piroca, ela não tem tradução. É que nem saudade. Sim, porque pau é dick, né? Rola é cock, mas piroca... You don't have piroca in English, sorry. Sorry about o Freud falaria da inveja da piroca. Por isso que eu digo que o Brasil, ele é trendsetter. Ele é hipster do QAnon. A nossa direita, ela acusa os outros de pedofilia muito antes de ser modinha. Mas por que então comparar com a loucura do QAnon? Porque agora a paranoia da pedofilia, ela começa a se associar com outros pilares dessa teoria. Qual o segundo pilar? O segundo pilar é a ideia de que o próprio presidente é o salvador. O presidente seria um cara que viu o sistema por dentro e se candidatou para desmontar essa rede nefasta de satanistas e comedores de fetos abortados. Por isso que ele parece maluco para muitos. E por isso que a imprensa persegue ele. Por isso que ele parece lutar sozinho. É o tal Messias, por acaso, né? O nosso chama Messias mesmo. Esse lobo solitário nessa cruzada contra os esquerdopatas, os petralhos, abortistas. Lobo não, um leão, como naquele vídeo que ele publicou no Twitter. No vídeo, Bolsonaro é representado por um leão cercado e ameaçado por hienas. As hienas representam veículos de imprensa, partidos políticos, inclusive o PSL, partido do presidente, a OAB e o Supremo Tribunal Federal. No final, surge um outro leão, identificado como conservador patriota, que afasta as hienas. Eu adorei esse gênero, que é tipo um Discovery Channel de meme. Ali você pode ver a Gretchen simbolizando uma POC. O nosso Messias, ele é um homem que sobreviveu à facada, à Covid-19, a 3 filhos completamente malucos, um sujeito que come o pão com leite condensado que o diabo amassou. Só ele, com seu histórico de atleta, seria capaz de enfrentar a mídia golpista, desmentir a OMS, viajar pelo Brasil sem máscara e doente, para proteger o Brasil da doença. Isso tudo, né, para quê? Para lutar contra o sistema. E é uma realidade. É uma verdade. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment. Ele luta realmente contra tudo o que está aí, inclusive contra o humorista Eduardo Stablish, pelo jeito. Para proteger a sua família, nosso Messias promete armar toda a população, colocar militares nas escolas, filmar professores, perseguir servidores públicos, espalhar notícia falsa. Para isso, foi criado um gabinete dedicado a destruir a reputação de quem o critica. A ideia é te convencer a confiar no plano. Confiar e não prestar atenção no que os fatos de fato estão dizendo, né? Não prestar atenção nos mais de 100 mil mortos pela Covid. Não prestar atenção nos depósitos nas contas do Flávio e da Michelle. Porque haveria um plano maior. Um plano que seria revelado em breve. Porque a teoria Bolsonaro também se apoia no terceiro pilar do QAnon. O tão esperado dia D. É o dia da grande tormenta, o dia da tempestade. No caso de Jair, o dia do grande Golden Shower. Vai ter um dia, segundo a teoria, em que o presidente vai mostrar a que veio de verdade. Haverá um dia em que os satanistas pedófilos serão derrotados, os humilhados serão exaltados, e somente quem teve fé no plano, quem seguiu suas revelações, quem usou camiseta, quem sofreu bullying por ter acreditado na teoria, será redimido. Há uma grande expectativa dos seguidores por essa ocasião. Eles estão preparados para fazer o que for para esse grande dia. O dia em que ele vai fuzilar essa petralhada, vai fechar o STF, a Globo, vai mandar todo mundo para a ponta da praia. O grande dia do arrebatamento bolsonarista. Então, meus caros, essa postura, eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas, falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Eu gosto que ele explica que é só uma opinião de Eduardo Bolsonaro, na terceira pessoa, porque antes era a verdade absoluta. Né? Mas tem um momento que ele gosta de explicar que é por acaso só a opinião desse pensador.
dele, né? Que não é uma coisa de si, mas de quando. Belo poeta parnasiano também, Eduardo Bolsonaro. No Brasil, o número de postagens fazendo referência ao QAnon cresceu durante a pandemia, sobretudo em torno da Operação Storm. Empresários brasileiros já estão sendo advertidos que eles podem ser o próximo alvo de seguidores do QAnon. Na verdade, nem importa se essa bizarrice tem o mesmo nome ou símbolos por aqui. Até porque o QAnon é uma teoria bem adaptada à cultura e ao imaginário americano. O que a gente tem é um alinhamento, tanto nas táticas quanto na finalidade. O que a gente tem é a descoberta, por gente que já está no poder, de que a melhor maneira de se manter no poder é fingir que, no fundo, você está lutando contra um poder oculto. E isso é muito poderoso, não só para os presidentes, mas também para quem adere à teoria. Porque ela não livra só o presidente de crítica, mas também o eleitor de autocrítica. Se você está numa luta contra o mal absoluto, contra pedófilos satanistas, você não precisa reavaliar o seu voto. Você não precisa mais escutar cientistas, líderes espirituais, seus familiares, nem sua própria consciência, quando ela lhe disser que você pode ter feito uma escolha errada nas urnas. É só confiar no plano e confiar no presidente que está colocando esse plano em prática. E aí vem o truque mais brilhante dos autoritários. O melhor jeito de esconder uma conspiração é conspirar à luz do dia mesmo. Na semana passada, a revista Piauí publicou uma reportagem fundamental. Ela relata uma reunião ministerial em que Bolsonaro anunciou que iria intervir no STF e mandar tropas para fechar a Suprema Corte. Bolsonaro negou? Não, claro que não. Ele simplesmente está dando para os seus eleitores o que ele promete desde a campanha, o tal do dia D, a Operação Storm. O dia em que ele vai, sozinho, entregar ao Brasil a verdade, aquela que nos libertará, pode expurgar o Brasil do STF, do Congresso, da Constituição de 88. Mas sabe o mais surpreendente dessa matéria da Piauí, para mim, pelo menos, é que ela não surpreendeu ninguém. Eu mesmo, quando eu li, eu achei normal. E aparentemente o STF, a Câmara, o Senado, o Ministério Público, a maior parte da imprensa também, ninguém fez absolutamente nada. Aí aqui a gente cai num paradoxo bizarro, porque é fácil ridicularizar os bolsonaristas, os trumpistas, os doidos terraplanistas em geral, os QAnoners, né? Mas talvez mais preocupante do que ter gente doida que acredita em teorias falsas é ter muita gente lúcida que parece não acreditar em verdades escancaradas na cara de todo mundo. É como se a turma achasse que o tal golpe de Bolsonaro fosse parte do mesmo enredo de mentirinha. Como se fosse tão fajuto quanto a rede de pedófilos satanistas, comedores de feto. Mas é só lembrar da nossa história. Não é porque o golpe foi motivado por uma mentira que ele não se torna real. Nesse momento, está tudo muito óbvio. Se Bolsonaro falou abertamente e oficialmente em dar um golpe, o seu lugar é fora do governo. E possivelmente na cadeia mesmo, por tudo que ele está fazendo na cara de todo mundo. Aparelhamento do Estado, atentado à saúde pública, obstrução de justiça, ameaça de golpe. Mas quem teria o poder de responsabilizá-lo e de frear esse golpe parece não acreditar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse não vê motivo para prosseguir com nenhum dos pedidos de impeachment já protocolados. E aí fica a pergunta, quem é mais ingênuo? O tiozão do churrasco que acredita em teorias loucas ou um país inteiro que não acredita na iminência óbvia de uma tentativa de golpe? É como se a gente também estivesse fazendo o nosso papel para o tal do dia D. Porque, ao contrário dos apoiadores do presidente messiânico, a gente está esperando passivamente, não fazendo nada para impedir essa profecia de se realizar. Nesse caso, a verdade não libertará ninguém. O que pode nos trazer liberdade é, no mínimo, impeachment mesmo. Esse foi o Greg News.